Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso 8º vídeo de dicas rápidas para a sua aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme mencionado no final do vídeo anterior, hoje o nosso tema volta a ser ética profissional. E eu vou tratar logo dos primeiros artigos do Estatuto da OAB. Vamos falar um pouco de atividades de advocacia. Veja, turma, atividades de advocacia é um tema extremamente fácil e que cai, turma. Pior que cai, e cai bastante. Então vamos tomar cuidado com os artigos aí, primeiro ao 5º lá do Estatuto da OAB, turma. O artigo 1º fala que compete privativamente ao advogado, em primeiro lugar, postular perante o Poder Judiciário. Você sabe que você está nessa empreitada, nesse sonho, rumo à aprovação, turma. Para quê? Para conseguir o que nós chamamos de capacidade postulatória, porque é privativo do advogado postular perante quem? O Poder Judiciário. Mas você tem que tomar cuidado que alguns tipos de processo você não precisa ser advogado para postular perante o Poder Judiciário. Vejam lá, os que mais são cobrados pela prova da OAB. Na justiça criminal, na justiçona, turma, habeas corpus e revisão criminal. Não precisa ser advogado para fazer essas postulações. Lá na justicinha, na justiça menor, na justiça do trabalho, você sabe, turma. Veja, qual? Reclamação trabalhista e recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Só será obrigatório o advogado nos recursos para o TST. Justiça de paz, turma. Justiça de paz são cartórios civis de registro de notas. Você sabe que você não precisa de advogado, salvo por força de lei para inventários e divórcios realizados no cartório. Perfeito? Quarta situação, no juizado especial cível nas causas de até 20 salários mínimos. Obviamente, se houver recurso ao colégio recursal, turma? Recurso inominado, aí o advogado é obrigatório. E também você não precisará de advogado para o JEF, o Juizado Especial Federal, no teto do JEF, que são 60 salários mínimos. Só será necessário advogado no JEF se houver eventual recurso. Então veja só, segunda situação que é privativa de advogado, os cargos de assessoria, consultoria e direção jurídica. Lembrem, os cargos de assessoria, consultoria e direção jurídica também são privativos de advogado. E você sabe que para constituir ou alterar contratos, estatutos de sociedades empresárias, eles sempre devem estar assinados por um advogado, salvo se forem empresas de pequeno porte ou microempresa, ou seja, ME e EPP. EPP e ME não precisam de assinatura do advogado para registro, para alteração aí do quadro societário. O artigo 2º do Estatuto ele fala que o advogado ele é indispensável à administração da justiça e que no exercício de seu ministério privado ele pratica atividade pública e exerce função social. Então atenção, o advogado é indispensável à administração da justiça e no exercício da sua atividade, turma, lá no seu ministério privado, portanto, ele pratica atividade pública e exerce função social. Não cai na pegadinha, não interessa o ramo do direito. Se você é advogado, mesmo que você seja um advogado privado, você vai entender nas próximas aulas a diferença do advogado privado para o advogado público. Veja, você pratica atividade pública e exerce função social. Perfeito, turma? Vamos lá. O Estatuto ainda nos fala que para você representar o seu cliente, você tem que estar munido de uma procuração. Professor, procuração com poderes adjudícias geral ou específica? Geral, turma. Você só precisa de uma procuração com poderes específicos quando a lei expressamente exigir essa procuração, como por exemplo no caso de queixas crimes, turma. Perfeito. E você sabe que você pode atuar sem procuração em causas urgentes e inadiáveis. E você tem 15 dias de prazo para juntar a procuração, prorrogáveis por mais 15 dias. E você ainda sabe, turma, que você pode renunciar à sua procuração, preferencialmente por carta com aviso de recebimento, mas que você, advogado, no caso de renúncia, ficará responsável pelo processo nos próximos 10 dias, salvo se o cliente contratar outro advogado. Perfeito, turma? Agora, quando você prova a atividade de advocacia, para você provar que efetivamente você exerceu a atividade de advocacia, você deve comprovar que dentro de um ano você atuou em 5 causas diversas, mediante o que? Cópia autenticada de atos privativos.
Então a atividade de advocacia é comprovada mediante a cópia autenticada de 5 atos, né, turma, privativos de advogado em causas o quê? Distintas dentro, novamente, repito, de 1 ano, turma. E o estagiário com carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, ele, turma, pode atuar como advogado? Veja, jamais. O estagiário, ele jamais atua de forma autônoma. Ele sempre atua de forma conjunta com o advogado responsável por ele. Por aquele advogado que se responsabilizou exatamente para que a OAB entregasse a ele, nos 2 últimos anos de faculdade, a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil de estagiário. E o que ele tem poderes para fazer o estagiário? O estagiário pode assinar petição de juntada, realizar carga ou descarga dos autos, ou seja, retirar ou devolver o processo no fórum, e ainda requerer certidões. Se o estagiário praticar qualquer outro ato que não seja esses 3, ele estará excedendo a sua função, razão pela qual ele será, nos termos do artigo 34, inciso 29 do Estatuto da OAB, punido com a pena de censura, turma! Perfeito! Vamos às questões então cobradas aí nos últimos exames a respeito da atividade de advocacia. Exame 14. O estagiário Marcos, ele trabalha em determinado escritório de advocacia e participou ativamente da elaboração de determinada peça processual que estava para ser analisada pelo magistrado da vara em que o processo tramitava, assinando ao final a petição em conjunto com alguns advogados do escritório. Como conhecia muito bem a causa, resolveu falar com o magistrado com o objetivo de ressaltar de viva voz alguns detalhes relevantes. Quando o magistrado percebeu que estava recebendo o estagiário do escritório e não dos advogados que atuavam na causa, informou ao estagiário que não poderia tratar com ele sobre o processo, solicitando que os advogados viessem em seu lugar, se entendessem necessário. Marcos, muito aborrecido, afirmou que faria uma representação contra o magistrado, por entender que suas prerrogativas profissionais foram violadas. A respeito da conduta de Marcos, assinale a opção correta. Veja, turma, o estagiário tentou despachar, o juiz não quis despachar com o estagiário. Vamos lá. Marcos teve sua prerrogativa profissional violada, pois é direito do advogado e do estagiário inscrito na OAB dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de hora previamente marcada, observando-se a ordem de chegada? Certo ou errado, turma? Errado. É direito do advogado e não do estagiário. B de bola. Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas deve dirigir-se diretamente ao magistrado quando os advogados que atuam na causa estiverem impossibilitados de fazê-lo, sendo a atuação do estagiário subsidiária em relação à atuação do advogado. Errado, turma. É sempre atuação conjunta, nem autônoma nem subsidiária. Então a lei está errada. C. Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. Até aqui está perfeito. Ao contrário, Marcos praticou o ato excedente à sua habilitação, perfeito, e em razão disso, ficará impedido posteriormente de obter sua inscrição definitiva como advogado. Errado. Ele vai ser censurado, mas isso não vai impedir de ele obter a sua inscrição definitiva. Então a C de casa está errado. D de dado. Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. Ao contrário, Marcos praticou o ato excedente à sua habilitação e deve ser punido com pena de censura. Correto. A D de dado está totalmente correta. Ele não pode, ele excedeu porque ele não tem direito de despachar. E a pena, segundo o artigo 34, inciso 29 do Estatuto, é de censura. Vamos lá, exame 11, turma. Vamos lá, exame 11. Cristiana, advogada recém-formada, está em dúvida quanto a seu futuro profissional, porque embora possua habilidade para a advocacia privada, teme a natural instabilidade da profissão. Por força dessas circunstâncias, pretende obter um emprego ou cargo público que lhe permita o exercício concomitante da profissão que abraçou. Por força disso, necessita, diante dos requisitos usualmente exigidos, comprovar sua efetiva atenção à atividade de advocacia,
Diante desse contexto, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, assinale a afirmativa, grifem. Correta! O efetivo exercício da advocacia comprova-se pela atuação em um processo por ano, desde que o advogado subscreva uma peça privativa de advogado. Um ano? Não. Não é um ato. São 5, a gente já viu. B. O efetivo exercício da advocacia exige atuação anual mínima em 5 causas distintas, que devem ser comprovadas por cópia autenticada de atos privativos. Correto, olha lá, ó. 1 ano, 5 causas distintas comprovado por atos o quê? Privativos de advogado. No mínimo 5, então a B está correta. Vamos ver o erro da C e da D? Alternativa C. A atividade efetiva da advocacia como representante judicial ou extrajudicial cinge-se a 2 atos por ano. Errado, turma. E a D de dado para finalizar? O advogado deve comprovar anualmente a atuação em atos privativos, mediante declaração do juiz onde atua, de 3 atos judiciais. Errado, turma. A única correta é a B de bola. Galera, continue estudando que vai dar certo, não desiste. Vamos lá, próximo vídeo vamos falar de novo de direito penal. Vamos!